tempos de palavra de Deus. Amém, igreja? Gênesis 31, 11. O texto diz assim: E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. E ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Amém. O anjo se apresenta, na verdade Deus através do anjo se apresenta a Jacó, né? E num sonho, ele vai contar esse sonho para as suas duas esposas, a Lia, paz, e a Raquel. E lá ele diz assim: olha, Deus apareceu para mim num sonho. Foi a segunda vez. Mas entre um sonho da primeira vez e esse, faz 20 anos, entre um sonho e o outro. E nesse sonho, ele se apresentou dizendo, eu sou o Deus de Betel. Salva essa informação aí, eu sou o Deus de Betel. Para a gente entender o que Deus está falando e o que isso representa, tem um negócio pingando aqui. O que isso representa, o que isso significa para Jacó, a gente precisa fazer um release rápido de Jacó. Um release que eu falo, um apanhado da vida de Jacó até então, muito rápido. Vamos lá. Quem é Jacó? Jacó, todo mundo sabe que ele era o irmão gêmeo de Esaú. Quem é Jacó? Jacó é o filho... Piorou, varão. Deixa o balde viradinho assim, ó. Tá bom. Aí, Luiz. Essa é sua, Tafarel. Então, quem é Jacó? E o desafio de pregar, ouvindo isso daí agora. Quem é Jacó? O irmão gêmeo de Esaú. Filho de Isaac e de Rebeca. Quem é Jacó? É o neto de... Começa com A e termina com Braão. Ele é neto de quem, igreja? Esse cara de pau. Quem é Jacó? É o cara que comprou o direito de ser primogênito de seu irmão, numa negociação que não dá para mencionar entre irmãos. Eu estou falando porque a compra foi sincera, o acordo foi claro, eu te dou esse prato de comida e você me dá o direito de ser primogênito, não sei o que lá. Só que isso não é exatamente o que se faz entre irmãos. Porque entre irmãos, o cara está com fome, você dá. Então ele comprou, o Jacó é o cara que comprou o direito de primogenitura do seu irmão numa negociação clara, porém não exatamente indicada entre irmãos. Quem é Jacó? É o cara... Aí sim. É o cara que enganou seu pai para receber a bênção de primogênito. Jacó é o cara que enganou o pai era velho e cego, ou quase cego, é o que a Bíblia diz. E ele se faz passar pelo irmão para receber a bênção. Quem é Jacó? Jacó é o cara que foi jurado de morte pelo irmão gêmeo, porque o Esaú, quando ele volta da caçada, ele não gostou da história que o irmão dele passou antes e tal. E então ele jura o irmão de morte, ele diz, os dias de luto do meu pai estão próximos, e quando meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. E por isso, Rebeca, a mãe de Jacó, aconselha Jacó a fugir para Harã. Fugir para Harã não é daqui para Hortolândia, não é daqui. Ele vai para a região que fica entre a Síria e a Fenícia.
Ele vai longe para o norte, para o norte, para o norte. Tipo, Jerusalém está no sul, entende? Do centro para o sul. E ele vai para o norte. Vai lá, passa a Mar da Galileia, passa o Monte Hermon, ele vai para o norte. Ok. Quem é Jacó? É o cara que fugiu sem levar nada. E veja que ironia do destino. Ele fez tudo o que ele fez para ter o dobro de direitos na partilha da herança, mas ele foge sem herança. Ele fez tudo o que ele fez para ter o reconhecimento, mas ele foge como um bandido. Ele fez tudo o que ele fez para ter honra, mas ele foge sem dignidade. Então, e tudo aquilo que o direito de primogenitura lhe conferia, ele nem recebe, porque ele teve de fugir. Então ele foge sem levar nada, ele não tem dinheiro, ele não tem cartão de crédito, ele não tem crédito na praça, ele não tem nome, não havia ninguém esperando ele em Harã. Naquela época não tinha comunicação, então ele está fugindo. Então ele não mandou um mensageiro, como era costume, ele não mandou ninguém. Ele não mandou ninguém. Lá em Harã a vida está acontecendo e do nada ele vai chegar lá para tentar a vida. Você está entendendo como é que é? Ele vai, não tem ninguém aguardando ele lá, nossa, ele vai chegar a tal hora, nossa, vamos fazer o almoço, porque o Jacó vai chegar para almoçar. Não tem ninguém esperando ele em Harã. Ele não tem nada. Ele não conseguiu levar as coisas que ele tinha no seu quarto, porque ele era solteiro. Então devia ter o quarto dele na casa de Isaac. Ele não levou nada. Ele não tinha nada. Ele só tinha a culpa por tudo que aconteceu. Ele estragou tudo dentro de casa e está fugindo. E está fugindo. E está fugindo. Porque lá em Siquém, onde moravam seus pais, Siquém pertence a Hebrom, que é onde morou Abraão, onde está morando Isaac, onde ele engana Isaac, ali é tudo num lugar chamado Siquém. E lá em Siquém, ele deixou toda a sua família desestruturada, porque a mãe fez parte do complô contra o irmão, que jurou ele de morte, e a mãe e ele juntos enganaram o pai. Então ele vira um inferno dentro da casa, ele foge, e deixa o inferno para que eles se resolvam entre si, a mãe que o ajudou no seu plano, o pai enganado, o filho, no caso, o filho do casal e o irmão dele, furioso, e foge. Isso é papel de homem. Nessa fuga, olha que interessante, cheio de falhas, de pecados, sem um tostão, sem nada, nessa fuga, nessa situação, Jacó tem o seu primeiro encontro com Deus. Geralmente é assim mesmo. Os encontros com Deus acontecem em fugas. Quando tudo dá errado, quando os seus pecados falam mais alto, quando você só fez baderna, quando você errou, e quando tudo está contra você, aí você se volta para Deus. Geralmente, isso geralmente é um padrão. Pode ser que eu esteja falando para alguém que não, que aceitou a Cristo, porque estava lendo a Bíblia na sua casa, calmamente, não sei o que lá, mas, em vias de regra, o padrão é Deus encontra a gente nas fugas, depois dos erros, quando a culpa não nos deixa dormir à noite. Nessa fuga, ele tem o seu primeiro encontro com Deus, e Deus aparece a Jacó e ele faz promessas. Olha que interessante. E Deus não fala nada do que tinha ficado. Ele não falou assim, ó, caramba, o que você fez com teu irmão? O que você fez com seu pai? Você está louco? Não. Deus lhe faz promessas. Deus faz promessas a Jacó. Jacó faz promessas a Deus. E dali, desse encontro, que é a partir de um sonho, o Jacó levanta um altar tosco. Por que eu estou falando tosco? Porque ele não tem nem mesmo ferramentas. Ele não tem nada, ele não tem ninguém para ajudar. Ele está sozinho, num ermo solitário, num lugar que ele parou para dormir, sem um tostão furado, numa pedra que ele colocou como travesseiro, num lugar para dormir. Eu estava em Betel anteontem, esse lugar que ele está falando. Estava uns 5 graus, um vento que faz barulho, numa terra cheia de ventanias e uivos à época. E em Harã,
Aí ele passa por aquela situação, promete coisas a Deus, Deus promete coisas a ele e tal. Aí ele chega em Harã. Em Harã, esse cara se casa com duas primas, a Raquel e a Lia. Tem duas concubinas, a Bila e a Zilpa. Teve 11 filhos em Harã. Ele vai ter mais um filho na sequência, né, no caminho de volta. E em Harã, ele luta agora contra a injustiça do seu sogro, que muda o seu salário 10 vezes para baixo. Ele trabalha 20 anos sem férias, sem nunca, é o que está na Bíblia, tá? Eu estou trabalhando com a informação da Bíblia. Sem nunca comer um carneiro daqueles que ele cuidava. E com honestidade e com Deus na sua vida, ele vai enriquecendo-se e se torna um homem próspero em 20 anos. Com tudo isso, seu sogro e seus cunhados, que não estavam muito bem com a ideia de vê-lo enriquecendo, enquanto o sogro, que era o patrão, está caindo. E aí, a gente leu o capítulo 31, versículo 11 em diante, mas o versículo 1 começa dizendo que o sogro e os cunhados não olhavam mais para ele como antes. Ninguém olha para ele como antes. Versículo 1, então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que era nosso, tudo que nosso pai possuía, e o que dantes pertencia ao nosso pai, fez ele todas essas riquezas. Viu Jacó também que o rosto de Labão já não lhe era favorável como antes. E foi assim, depois de 20 anos, Jacó vai dormir e tem uma outra experiência com Deus, um sonho. E aí sim, agora a gente está no versículo 11 que a gente leu. Deus chama Jacó no sonho e disse: está na hora de voltar para Siquém, está na hora de voltar a Beersheba, está na hora de voltar para os seus pais, está na hora de cumprir aquilo que eu falei para você no capítulo 28, está na hora de você retornar agora. E é aqui o ponto que a gente está, da história de Jacó. E eu vou deixar 3 pontos para a gente pensar. E o primeiro é: a evolução da vida pode acabar com o princípio do altar. Mas presta bem atenção nisso. A evolução da vida pode acabar com o princípio do altar. Nós vimos que quando Deus se encontra com Jacó no capítulo 28, eu só citei, né, eu falei que a gente ia fazer um release, mas eu não li. No capítulo 28, termina com Jacó levantando um altar. Não é bem um altar, é uma coluna. Deixa eu tentar, é assim, ó. Tinha uma pedra, é claro que a pedra é maior que essa Bíblia, só para a gente pensar, uma pedra, e o Jacó não tinha nada, não tinha um tostão, não tinha blusa, não tinha nada. Fugindo, ele está fugindo dos seus pecados. E ele parou e colocou essa pedra, colocou a cabeça na pedra, para dormir. Quando ele levantou, depois da experiência com Deus, ele não tinha o que oferecer. Então ele pegou a pedra e colocou assim, como um epitáfio. A Bíblia diz que ele erigiu a pedra como uma coluna. Ele voltou a pedra, que estava assim, para cima, e ungiu. A única coisa que ele tinha eram alguns ml de óleo, que eu não sei porque ele estava com aquele óleo quando ele fugiu, e ele derramou esse óleo, entregou tudo que ele tinha, que era aquele óleo, e transformou aquele num altar que eu chamei há pouco de tosco, na introdução, uma coluna. Então, esse foi o primeiro altar, que não é nem exatamente, propriamente dito um altar, mas vou chamar aqui de altar mais tosco. Esse é o primeiro altar que Jacó levantou a Deus, que nem dá para chamar de altar, foi uma coluna. Ele pegou a pedra, mudou de lugar. Ele não tinha ferramentas para cavar, é uma montanha rochosa. Para você fazer um buraco, não dá para fazer com a mão. Ele colocou a pedra, aquela pedra devia ter sumido depois a gente vai achar isso mais para frente no sermão, se Deus quiser. Mas como foi que Jacó chegou àquele ponto em Betel, que naquele momento nem tinha esse nome, nem chamava-se Betel. Já sabemos, ele estava fugindo
Ele havia enganado seu pai, fugia da fúria do seu irmão, que o havia jurado de morte, e ali ele chegou sem mala, sem bagagem, sem ter se despedido de ninguém, sem beijar ninguém, sem prometer nada a ninguém. Ele chega ali sem dinheiro, sem crédito, sem nome, sem perspectiva de futuro, sem agenda, sem compromissos. E para onde ele fugia? Harã, como eu disse há pouco, não tinha ninguém esperando. Ele não tinha comida, ele não tinha a mínima noção do que fazer, e foi assim que Deus chegou na vida de Jacó a primeira vez. Não é porque ele era filho de Isaac, não é porque era filho da promessa, não é porque é filho de quem tem aliança com Deus que Deus é obrigado a se manifestar. Não, foi assim que Deus encontrou Jacó a primeira vez. Incertezas, inseguranças, dúvidas, perdas, fuga, culpa, pecados, passado, pobreza, medo. E aí Deus encontra Jacó nesse estado. E como é que foi esse encontro? Vira 2 páginas para trás, capítulo 28, versículo 10, diz assim: Jacó partiu de Berseba. Jacó partiu de Berseba para Harã, seguiu até Harã, e tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, pois o sol era posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la de travesseiro, deitou-se ali mesmo para dormir e sonhou. E eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, se liga nas promessas, a terra em que agora estás deitado, eu a darei a ti e a sua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, se estenderá do ocidente ao oriente, do norte ao sul. Em ti e em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que eu te hei referido. Despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está nesse lugar, eu não sabia. E temendo, disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, aqui é a porta dos céus. E tendo Jacó se levantado cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou o azeite, e ao lugar, cidade de outrora, e ao lugar, a cidade que outrora se chamava Luz, Jacó deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo, se Ele me guardar na jornada que eu empreendo, se Ele me der pão para comer, roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que eu erigi por coluna aqui será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então vamos entender essas promessas feitas aí entre um e outro, entre Deus e Jacó e Deus. No versículo 13, Deus se apresenta dizendo assim: eu sou o Deus dos teus pais. Ele já ouvia falar da história do Isaac, do Abraão. Quando ele diz: eu sou o Deus dos seus pais, Deus está se apresentando. Ainda no 13 ele diz assim: essa terra que hoje você não tem uma moeda no bolso, e você não tem uma cama para deitar, e o seu travesseiro é uma pedra, toda essa terra eu vou dar a você. Tudo isso será seu, para você e para os seus filhos. 14. A sua descendência será gigante. O cara é solteiro, ele não tem esposa. A sua descendência será gigante, como o pó da terra, do norte ao sul, do leste ao oeste, não sei o quê. 14 ainda. Através de você e da sua descendência, eu vou arrumar um jeito de abençoar todas as famílias desse planeta. Todas as famílias da terra serão benditas por causa da sua descendência. 15. Eu vou estar com você por onde quer que você andar. Se você for para a direita, eu estou junto. Se você for para a esquerda, eu estou junto. Para frente, onde quer que você estiver, eu vou estar junto com você. Isso é Deus falando. 15 ainda. Um dia, eu vou fazer você voltar aqui, nesse ponto. É o versículo 15.
Um dia, olha lá, eu te farei voltar a esta terra. Ainda no 15, eu não vou te desamparar, não vou te deixar, até que tudo isso que eu estou falando aconteça na sua vida. A reação de Jacó é o versículo 16. Ele se levanta de manhã, ele fala: caramba, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Isso aqui é um ponto com Deus. Ele não tem o mínimo conhecimento de Deus. Você sabe 1 milhão de vezes mais sobre Deus do que o Jacó naquele ponto. Então ele fala: isso aqui é um ponto onde eu tenho contato com Deus. Eu vi uma escada que era colocada aqui e chegava até o céu. Versículo 16, ele diz: Deus está nesse lugar e eu nem sabia. E ainda no 16 ele diz: aqui é a porta dos céus, aqui é a abertura, o portal para Deus. E aí na sequência ele faz votos, depois dessa experiência fantástica, ele transforma a pedra na coluna que nós falamos e faz alguns votos. Ele diz assim: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar nessa jornada que eu compreendo, se o Senhor me der pão, me der comida, me der roupa, e se eu voltar em paz para a minha casa do meu pai, então primeiro o Senhor será o meu Deus. Não é que, quando fala Deus de Abraão, Isaac e Jacó, tem uma razão para ele ser o Deus de Abraão. Tem uma razão para ele ser o Deus de Isaac, tem uma razão para ele ser o Deus de Jacó. Não é um negócio passado de pai para filho, você está entendendo como é que é? Ele está dizendo: se acontecer tudo comigo, primeiro o Senhor será o meu Deus. O Senhor não vai ser o meu Deus porque eu sou o filho de Isaac ou o neto de Jacó. O Senhor é o meu Deus pelo que o Senhor tratou comigo, pelo que o Senhor fez na minha vida. Então primeiro o Senhor será o meu Deus. Essa pedra, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho como cavar um buraco nessa rocha, eu não tenho um martelo, uma talhadeira, uma ponteira, um enxadão, eu não tenho nada. Então a única coisa que eu posso fazer é pegar essa pedra e colocar de assim, ó. Eu não tenho a mínima condição de te fazer cavar um buraco aqui. Mas eu vou te fazer uma promessa. Essa pedra que eu coloquei em pé, essa pedra que eu levantei por coluna, aqui um dia será casa de Deus. Eu vou ter condições de fazer uma casa para Deus aqui. E de tudo que o Senhor me der, 10% eu vou investir na sua obra. Bom, ele faz esses votos, levanta duro, sem dinheiro, e segue para Harã. Quantas pessoas aqui já fizeram votos assim? Sem nada, na dureza, na incerteza, sem saber o dia de amanhã, enfim, sabe, quando você não tem condição de levantar o altar, você não tem dinheiro para levantar o altar. E aí o Jacó levanta e fala assim: esse lugar aqui, ele não tem poder para isso, tá? Isso é só ele. Depois isso acaba acontecendo, porque ele teve poder. Por isso, 2 dias atrás, quando eu cheguei lá, está lá: bem-vindo a Betel. O nome agora é Betel. Até hoje chama Betel. Mas quando ele mudou o nome, ele não tinha poder para nada. Ele mudou o nome para ele mesmo. Então ele chega e fala assim: bom, aqui o nome da cidade é X, mas para mim, aqui é Beit El, Betel. Beit é casa, El é Deus, casa de Deus. E se um dia eu tiver poder, eu vou colocar uma placa assim, ó: bem-vindo a Betel. Se Deus cumprir tudo aquilo que Ele falou para mim, eu vou ser dono disso aqui. E aí eu vou fazer não somente uma casa para Deus, mas o nome dessa cidade vai ser Betel. E levanta e vai embora. E eu queria deixar alguns pontos para a gente pensar, e esse é o primeiro. A evolução da vida pode acabar com o princípio de altar, porque a vida não foi fácil para Jacó. Então o Jacó é um cara que ele entra, quando ele chega em Harã, não temos tempo, nem é o assunto aqui, mas ele chega em Harã, começa a gostar da menina, da Raquel. E aí ele propõe o casamento, ele não tem nada para dar. Lembra que ele não tem nada? E aí o pai da menina falou: bom, como você não tem nada, você pode pagar com serviço.
E esse negócio dura 7 anos. Ele trabalha 7 anos, depois o Jacó é meio que enganado, passado para trás pelo Labão, aí ele casou com a Lia, que era mais velha, devido ao costume arameu, e aí ele trabalha mais 7, ele fala, então põe meu nome na lista aí de novo, mais 7, porque o meu negócio é Raquel, e aí ele casa com a Raquel, e lá podia ter mais de uma esposa e concubinas, e ele vai... Todos vocês conhecem a história de Jacó. Ele vai crescendo, a vida não foi fácil, ele teve o salário dele diminuindo 10 vezes em 20 anos, ele não tinha prazeres e alegrias enquanto ele estava crescendo, Deus era com ele, mas era sempre na dificuldade, e um dia, quando ele cresceu, ele teve carros, funcionários, casa, dinheiro, nome, poder, filhos, família grande, prestígio na comunidade, enfim, em 20 anos, a história de Jacó mudou. E aí, a situação entre ele e a família das esposas não estava bem, conforme o texto que nós lemos, e foi aí que Deus chega lá em Harã e fala com Jacó novamente, e diz para o Jacó que ele está na hora de voltar. A vida foi muito dura com Jacó, e é claro que Deus cumpriu a parte dele no acordo, agora o Jacó cumpriu a parte dele. Então, Jacó teve tudo, alcançou tudo, isso nos leva para o segundo ponto, e o segundo ponto é: o Deus de Betel não tem jurisdição. O Deus de Betel não tem jurisdição. Aonde o Jacó está é outra língua. Por que ele conseguiu casar com 2 irmãs que eram primas e depois teve... Porque lá é outra cultura, lá é outro esquema, lá é outro... Ele passou linhas que dividiam países até chegar em Harã. Quem mora em Harã fala aramaico, quem mora em Harã é arameu. E ele é outra língua, é outra cultura, é outro povo, e lá durante 20 anos, longe, Deus abençoou e cumpriu a parte dele no acordo. Só que o Jacó nunca mais levantou um altar. Só que o Jacó nunca tinha dado dízimo. Só que o Jacó nunca tinha feito um culto, pelo menos na Bíblia a gente não acha, dizendo: esse aqui é o meu Deus. O Jacó é um cara que morava numa casa grande, boa, e que tinha ídolos dentro da casa. Ele tinha ídolos dentro da casa. E aí entra Deus e fala assim: Jacó, e esse é o capítulo 31, versículo, deixa eu achar aqui, 3, disse o Senhor a Jacó: volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia, as esposas, compartilhou o sonho, que é o versículo que nós lemos. No versículo 13 ele diz: eu sou o Deus de Betel, eu sou o Deus a quem você levantou aquela coluna, lembra que você falou que ia fazer uma casa para mim? Eu sou esse Deus, o da coluna, da pedra que você colocou em pé quando você não tinha a mínima condição de nada. Hoje você tem dinheiro, você tem família, você tem nome, você é rico, você tem filhos, você tem prestígio, e antes você era um procurado pelo seu irmão, jurado de morte, desgraçado, pobre, miserável, que não tinha uma ferramenta para cavar um buraco para colocar a pedra. E você colocou só a pedra em pé e foi embora, e essa pedra nem deve estar em pé mais lá. E eu estou aqui em Harã, onde o povo fala outra língua, onde a cultura é diferente, mas eu estou aqui, aonde você chegou, para dizer para você que está na hora de voltar. O Deus de Betel não tem jurisdição. Deus chama Jacó por várias razões. E uma das razões é porque Jacó tinha votos com Deus. Deus mandou Jacó voltar a Betel, Deus manda Jacó voltar por Betel, e Deus manda Jacó voltar para cumprir os votos que ele havia feito. E quando Jacó se levanta do sonho, ele compartilha com as suas esposas, e aí ele diz assim: agora Deus me chama para voltar a Betel, onde ele encontrou Deus quando ele estava fugindo e quando ele não era ninguém. Quando eu digo Deus de Jacó não tem jurisdição,
É porque a história de Jacó é muito parecida com a minha e muito parecida com a sua. Quando você encontrou Deus a primeira vez, ou quando Deus te encontrou, e eu não quero entrar na discussão de quem encontrou quem chamou quem, porque não é esse o assunto. Mas quando houve um encontro entre você e Deus, como Jacó, você não tinha nada. Eu não tinha nada. Como Jacó, nós não éramos nada. Ninguém estava esperando a gente para nada. Como Jacó, a gente estava apenas fugindo dos nossos próprios erros. E como Jacó, a gente não tinha perspectiva de um amanhã. Quando nós tivemos o nosso primeiro encontro com Deus, a gente era apenas pecadores, fugindo, escapando dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas faltas, deixando para trás coisas feias, difíceis de contar a outras pessoas. E esse era Jacó, e esse era eu, e esse era você, quando você se encontrou com Deus em Betel a primeira vez. Aleluia. Foi assim que nós estávamos. Era assim que a gente era. Era assim que a gente vivia. Fugindo, correndo, escondendo coisas. Sem nada, sem perspectiva, sem agenda, sem mais nada. E aí Deus chega e fala assim: eu não vou tocar no passado. Eu quero falar com você daqui para frente. Eu vou ser com você. Eu vou andar com você. Eu vou caminhar com você. Eu vou abençoar você. E eu vou te dar coisas que você nem sonha. Eu vou te dar situações e projetos de colocar em locais, em condições que você nem coloca a mão num bolso. O que tem? Nada. No outro, nada. No de trás, nada. No da frente, nada. O que você tem? Eu tenho aqui não sei quantos ml de óleo, que eu nem sei que estava no meu bolso quando eu fugi, porque eu estou vindo fugido, e eu não tenho a mínima perspectiva. Então, você não tem nada? Não. Eu vou te dar tudo. Eu vou te dar nome, eu vou te dar esposas, eu vou te dar filhos, eu vou te dar condições, eu vou te dar dinheiro, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar bens, eu vou te dar empregados, eu vou te dar empresa, eu vou te dar tudo. Só que um dia, você vai voltar aqui. E esse encontro comigo, não pode ser um encontro a cada 20 anos. Eu quero andar com você por onde quer que você andar. Eu quero estar com você, Jacó. Porque hoje você é falido. Hoje você é um Zé Ninguém. Hoje, as únicas pessoas que te conhecem pelo nome te odeiam. E as pessoas que você conhece e que conversam e conviveram com você estão atrás de você para te pegar. E hoje, nessa situação, eu tenho o meu primeiro encontro com você. Eu vou ser conhecido como Deus de Jacó. Mas não é porque você é filho do Isaac que é filho do Abraão. O que eu tenho com Abraão é com Abraão. O que eu tive com Isaac é com Isaac. Agora é eu e você. Agora é eu e você. Aqui do lado direito, o que tem? Nada. Que situação você tem? Nenhuma. Então eu, você e o nada. Eu vou levantar você. Eu vou abençoar você. Eu vou caminhar com você. Mas isso precisa ser uma via de duas mãos. Porque um dia eu vou te trazer de volta aqui nesse lugar. Hoje, que você não tem condição de cavar um buraco aqui, com a mão, porque você não tem força. E você não tem dinheiro, e você não tem empregado, e você não tem ferramenta, e ninguém gosta de você, hoje, a única coisa que você pode fazer é pegar essa pedra e deixar de assim, ó, em pé. Essa pedra vai cair. Mas um dia você vai ter condições de voltar aqui e levantar uma casa de verdade, e construir, e mudar o nome dessa cidade. E mudar a história da sua família. E mudar a história desse país. E mudar a história desse mundo. Porque a partir de você, Jacó, as famílias da terra serão abençoadas. Veja, Deus não tem jurisdição. Ele entra na história dos Jacós,
nos pontos que Deus entende que deve entrar. Só para falar com você, como hoje, essa manhã, você é o Jacó da vez. E eu estou falando com você, olha para você. Olha o que você tem. Olha o que você amealhou, olha o que você conquistou, olha o que você está deixando para trás. E eu estou tratando com você hoje aqui. 20 anos depois, Deus chega, o Jacó agora é rico, casas, funcionários, empregados, dinheiro na conta, rebanho, o rei do gado da época lá, beleza. E aí Deus chega em Jacó e fala assim: Jacó, está na hora de voltar. Está na hora de voltar porque você tem votos comigo e que você não está cumprindo. A vida, às vezes, passa, e 20 anos passam assim. E será que a gente está cumprindo os votos que nós fizemos em Betel? Quando a gente não era nada, e quando a gente não tinha ninguém, e quando ninguém esperava pela gente, e quando a gente era fugitivo dos próprios pecados. Aí passaram-se tantos anos. Como é que você chegou aqui? Tem um carro te esperando aí fora? Tem uma casa para chamar de sua? Tem uma família com o teu nome em cima dela? Tem pessoas que dependem de você? Tem pessoas que te esperam para alguma coisa amanhã? Você tem compromissos para hoje? Não tem? Tem, você tem. Você tem. Mas você não tem porque você é bom. É porque Deus foi bondoso com você. Mas como você está tratando o Deus de Betel? Leia-se Deus de Betel, o Deus que te encontrou quando você não era nada. Como você trata o Deus de Betel? Leia-se o Deus que te encontrou quando você não tinha uma faca, um garfo, uma colher para cavar um buraco no chão. E é esse Deus de Betel que o Jacó se refere quando ele chama as esposas. Ele diz assim: o Deus dos meus pais apareceu para mim e disse: eu sou o Deus de Betel. O Deus de Betel não tem jurisdição. Ele aparece lá quando você não tem nada, e aí você dobra o joelho. Na verdade Deus está aqui, eu não sabia. Quantos de nós não falamos isso? Deus está aqui, eu não sabia. Você pode não ter usado essa frase, mas você com certeza viveu essa experiência de estar conversando com alguém que te evangelizou, lendo um texto, ouvindo um louvor no carro, ou sei lá o quê, ouvindo uma pregação aqui, ou em outro lugar, e você sentir um ambiente que você nunca sentiu, e o céu está mais baixo, e você diz: meu Deus, Deus está aqui, e eu não sabia, eu estou vivendo uma experiência que eu nunca vivi. Aí o tempo passa, Deus te dá condições. Agora você é ocupado demais para mexer com o altar. Agora você é ocupado demais para falar de dízimo. Agora você está com projetos demais para cumprir os seus votos. Sabe o que a Bíblia fala sobre votos feitos em Betel, ou feitos em qualquer lugar, a partir de qualquer lugar? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 30. Versículo 2, Números, capítulo 30, versículo 2. A Bíblia diz assim, deixa eu ver se eu acho rápido aqui, porque eu não anotei, desculpem. Diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, para obrigar-se a alguma abstinência, não violará essa palavra. Segundo tudo o que prometeu, assim fará. Sabe o que a Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 23, versículo de número 21? Dá um salto. Deuteronômio, capítulo 23, versículo de número 21. A Bíblia diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requerirá de ti, e em ti haverá pecado. Sabe o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 4? A Bíblia diz assim, vamos lá. Eclesiastes, capítulo 5, versículo de número 4, diz assim: quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpra o voto que fazes. Deus não pediu votos a Jacó. O Jacó fez espontaneamente.
E Jacó fez votos complexos. O Senhor será o meu Deus, eu vou dar dízimos. Mas quanto custa 10% de nada? Quanto custa 10% de nada? Nada. E quanto que o Jacó tinha? Nada. Mas agora ele é rico. Agora ele tem dinheiro. Agora ele tem nome na sociedade. Agora ele tem bens. E o Deus de Betel, o qual não tem jurisdição, chega em Jacó e fala para ele: chegou a hora de você cumprir o que você votou para mim, e que você há tempos está demorando e a coisa não está acontecendo. E aí, esse Deus que eu estou chamando aqui, que Deus que não tem jurisdição, que aparece no capítulo 31, que é o texto que nós lemos, no versículo 13, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde você fizeste um voto. Levanta agora e sai da terra, dessa terra, e volta para a terra da sua parentela. O Deus de Betel não tem jurisdição. Quando você não tinha nada, quando você não era ninguém, e Ele te amparou, não lançou em rosto o seu passado, porque esse é o modus operandi de Deus, né? A Bíblia diz que nosso pecado Ele não lança em rosto, Ele perdoa o pecado. Ele aparece, muda a história, acaba tudo. Ele diz assim: vamos fazer o seguinte, é novo daqui para frente, esquece o para trás. Quem quer ficar sabendo dos pecados nossos são as pessoas, as igrejas, os pastores, eles gostam de saber. Não, mas como que você fez? Mas quantas pessoas? Mas quanto que era? Quanto que não sei o quê? Isso, Deus nunca falou isso. Deus é daqui para frente. Eu apareci, seu joelho dobrou, a lágrima desceu e você fez um voto comigo. Você levantou uma coluna que você não tinha dinheiro nem para fazer um altar. Amém. Eu recebo tudo isso. É daqui para frente agora. É daqui para frente agora. Eu peguei você do zero, do nada, do menos 10. E agora nós vamos caminhar junto. Eu não vou perguntar nada de trás, eu não vou colocar na sua caminhada, nada. É daqui para frente, ok? O Jacó falou, ok. 20 anos depois, o Jacó tem uma coleção de desculpas para apresentar. Não é fácil, porque hoje que a gente tem empresa, né, não é tão fácil assim, porque 10% de 1 milhão é não sei quanto, porque... E aí a gente começa. Eu tenho 2 esposas e 2 concubinas, mas é a cultura onde eu estava envolvido, e lá as minhas esposas, elas gostam de ter afins. Depois você pesquisa o que é um ter afim. Eu já falo, é um ídolo de lar, um ídolo, um santinho, que coloca na penteadeira, e ele deixa. E quando ele vai, a Raquel leva ídolos, inclusive dos seus pais. E ele está tudo bem. Não é que ele concorda. Se você perguntar para o Jacó se ele concorda, quando ele descobre, ele fala, não, eu nem sabia e tal. Mas elas vão ter a situação. Terceiro ponto, e a gente termina. O encontro real com Deus nos transforma definitivamente em levantadores de altares. Em levantadores de altares. No capítulo 28, pela primeira vez, o Jacó levanta, o que eu vou chamar aqui de altar. Nem a Bíblia dá esse nome. Ele diz que ele levantou uma pedra por coluna. Ele pegou o que estava deitado, que ele usava para deitar a cabeça, e virou para cima. Isso agora aponta para lá. Quando a gente não tem nada, é fácil pegar o que a gente tem e levantar para cima. E apontar para cima. E dizer, isso aqui agora é para Deus. Porque você não tem nada. Você tem uma bicicleta, uma televisão usada, um sei lá o quê. Então você fala, não, o que Deus me der, eu quero dar dízimo. O que Deus me der, eu quero caminhar com Ele. O que Deus... 20 anos depois, quantas vezes Ele deu dízimo? Não sei. Para quem Ele deu dízimo? Não sei. Como Ele dava dízimo? Não sei. A Bíblia não diz. E aí Deus aparece e fala assim, então, eu sou o Deus do Betel. O Deus daquela situação. Eu queria ter o poder de fazer cada um de vocês transportar a mente de vocês para o Betel de cada um. Sabe o que é o seu Betel? É quando você vinha fugindo dos seus pecados, quando você não tinha nada e não era ninguém,
E quando ninguém te esperava para nada, e Deus misericordiosamente apareceu na sua vida. E Deus bondosamente, não é porque você é bom, não é porque seu pai é não sei quem, não é porque, esquece isso aí. Esquece isso aí. A única coisa que Deus falou, eu sou o Deus de teus pais, é como referência. Eu não sou outra divindade, eu sou o mesmo Deus que trata com teu pai, mas agora eu quero tratar com você. Agora é eu e você. Os meus votos para você são esses, e você vai ser isso, 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 isso e isso. E os seus? Aí eu, Jacó, não, então eu vou ser isso, vou fazer aquilo. Deus cumpriu os dele? Sim ou não? E Jacó cumpriu os dele? Não. Aí 20 anos depois, Deus aparece e fala assim, eu sou o Deus de Betel. Eu não sei se hoje faz 20 anos para você. Talvez faz menos, talvez faça mais. Mas eu quero dizer para você que essa mensagem quem me deu foi o Deus do seu Betel. E quem me mandou falar isso para você foi o Deus do seu Betel. Do dia que você não tinha nada, não tinha ninguém, ninguém te esperava, e você fugia dos seus pecados, e Deus surgiu na tua vida. É lá. Talvez eu estou falando do ano 70, 60, 90, 2004, não interessa. Mas é o Deus do seu Betel, que está dizendo, e aí? Você não tinha nada, agora você tem. Porque eu te dei. Você não era ninguém, agora você é. Porque eu te fiz ser. Ninguém esperava você, agora te esperam. Você tem compromissos para logo mais. Não é porque você é bom, porque eu cumpri a minha parte no acordo. Eu sou o Deus do teu Betel. E eu quero conversar com você sobre altares. Porque o único que você me levantou foi aquela pedra, que nem deve estar mais de pé. Agora, com 20 anos depois, com milhões na conta, com funcionários, com tudo isso, cadê o teu altar? Esse é o capítulo 31. Para a gente finalizar, eu falei 31? Esse é o capítulo 31. Ainda no capítulo 31, porém, no versículo 45, nós temos o segundo altar de Jacó, 20 anos depois. Eu vou ler o 43 para efeito de contexto, porque tem um negócio dos ídolos que a mulher do Jacó furtou, que eu não quero entrar nesse assunto aqui. Vamos para o 44. Vem, façamos uma aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. E Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. Aqui nós temos um segundo altar de Jacó. Aí o Jacó, que estava indo embora para seus pais, que fica em Siquém, no capítulo 35, ele chega. Vamos lá, capítulo 35 de Gênesis, versículo de número, acho que 20 já dá. Vamos lá. Sobre a sepultura de Raquel, o Jacó na viagem, ele perde a esposa estava grávida. Esse que vai nascer é o Benjamim. É o Benjamim. E ela, ao parir Benjamim, ela morre no parto. E agora, o Jacó, que não tinha levantado altares durante 20 anos, ele levanta altar até na perda. Versículo 20. Sobre a sepultura de Raquel, Jacó levantou uma coluna que existe até ao dia de hoje. É verdade, essa coluna existe mesmo, está lá na cidade de Belém. E no capítulo 35, versículo 3, que é quando ele chega, capítulo 35, eu não sei se eu acertei esse, eu não vou lembrar. Vamos ver aqui, versículo 23, acho que é isso mesmo. Vou ler o versículo 1. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Habita ali. Vocês já entenderam, faz 20 anos entre uma passagem e outra. Habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Purificai-vos. Mudem as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho todo por onde andei.
Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham nas mãos, as argolas que pendiam nas orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está em Siquém. E tendo partido, o terror de Deus invadiu as cidades que as circunvizinhas e não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que ele chamava de Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que nele estava. Edificou ali um altar e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Eu não tenho condições, quem opera é o Espírito Santo, mas eu tenho certeza que ficou claro o chamado de Deus para algumas vidas que aqui estão. Deus de Betel está chamando pessoas para retomar o compromisso com Ele. Eu sou o Deus de Betel, versículo 35, versículo 1, que te apareci em Betel, quando você fugia, quando você não era ninguém, quando você fugia da presença do seu irmão. Então eu quero que você agora levante altar de verdade, não apenas coluna, porque agora você tem condições. Então eu quero que você levante altar, eu quero que você habite em Betel. O Deus de Betel te deu condições. O Deus de Betel te encheu de sonhos e fez com que sonhos se realizassem. Às vezes você não realizou todos os seus sonhos, mas hoje você está num patamar muito diferente do que da primeira vez que você encontrou Deus. E desse patamar, agora você pode, ao invés de levantar coluna, você pode fazer altar. Ao invés de levantar uma pedra e ir embora, não, agora você pode habitar em Betel. Você pode construir em Betel, você pode honrar a Deus em Betel, você pode entregar os dízimos que você prometeu, você pode cumprir a sua parte no acordo, porque Deus é fiel, e a Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Se Deus está tratando com alguém aqui sobre isso, chegou a hora de começar a cumprir os seus votos, chegou o momento de mudar o seu posicionamento com Deus. Ah, mas é que para mim, teve um pastor que comprou não sei o que e não pagou, teve não sei o que, uma igreja que não sei o que, esquece. Os escândalos das pessoas não diz respeito a você. É você e o Deus de Betel. Sem desculpas. Deus te deu condições. Agora é você e Ele. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos servir ao Senhor com os dízimos, as ofertas, os votos que nós temos com Ele. Curva a sua cabeça e vamos ao Senhor em oração. Pai bondoso e justo, santo e poderoso, digno e fiel, como o Senhor fala nos mínimos detalhes com a gente. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos nos posicionar como crentes, como pessoas que querem cumprir os votos que foram feitos e reconhecemos que o Senhor tem sido fiel nas nossas vidas. Como o Senhor tem sido fiel nos mínimos detalhes, nos mínimos, nos detalhes menores. Nos detalhes menores, o Senhor tem cuidado de nós, da nossa casa, da nossa família. E temos experimentado seu jeito de ser pai, de ser provedor e de ser fiel. Agora, no momento do ofertório, queremos entregar, queremos recomeçar, queremos começar essa caminhada de novo contigo. Recebe, Senhor, os votos dos seus filhos, os dízimos, as ofertas. Que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Venha servir ao Senhor com alegria. Se você quer o envelope, só levanta a mão, alguém leva. Se você quer passar a maquininha, era para ficar aqui, fica por aí, alguém vai com a maquininha amarela. E se você está na internet, vai aparecer aqui, está aparecendo aqui já, aqui embaixo os dados da conta, do Pix da igreja, que você pode fazer a sua transferência. Quando você entregar a sua oferta, o que você fala? É isso aí, glória a Deus.